juntos adorar o seu nome. Quero te pedir nessa noite que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, que nessa noite o seu nome seja exaltado, glorificado, Pai, neste lugar, que vidas verdadeiramente possam ser alcançadas e transformadas pelo poder da sua palavra e do seu nome. Deus abençoe os que chegaram, aqueles que estão a caminho, derrama sua graça, seu poder nesta noite, e venha falar conosco de uma forma poderosa e gloriosa através da sua palavra. Usa o seu servo, Pai, que será o canal para transmitir aos nossos corações a mensagem do Senhor, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Receba o sacrifício de cada um nesta noite. Este culto é para a glória do seu nome, Pai, nós te louvamos, amém. Catedral louvor adorando a Deus, enquanto nós vamos estar também adorando juntamente com ele os hinos congregacionais. Aleluia. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Abra sua harpa no hino de número 4. Vamos louvar ao Senhor. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Deus bate seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia. Abra sua harpa no hino de número 186. Aleluia.
que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Aleluia! A coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa liça, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Vamos de pé, por gentileza, irmãos. Salmo de número 86. Salmos de número 86. Vamos ler todo o capítulo. Diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu povo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração,
e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim, e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que eu vejam aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos pelos hinos da harpa entoados, pela sua palavra lida. Deus, continue abençoando a sua igreja, o seu povo, de uma forma abundante. Que possamos, Pai, neste final de ano, meu Deus, ainda receber aquilo que precisamos, aquilo que o Senhor conhece das nossas necessidades e dificuldades, que o Senhor possa conceder ao seu povo o desejo de cada coração, se é da sua vontade. Deus eterno, no nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é Deus em nossas vidas, é o nosso libertador e o nosso protetor. Nós te adoramos, te bendizemos. Amém. Estejam assentados. Meus irmãos, nós estamos já finalizando o ano, né? E então, domingo, nós teremos o culto normal à noite. Me parece que não tem escola bíblica mais, né? Domingo que vem, não. Então, não temos mais escola bíblica. Domingo, o culto só é à noite, a partir das 18h30. Nós estamos programando, irmãos, um retiro, assim, um dia de lazer para a igreja, no dia 8. No dia 8. Os irmãos que desejarem passar com a gente esse dia, confraternizar, para a gente se alegrar, se preparem aí, tá bom? Se prepare, porque no próximo domingo a gente vai dar mais detalhe a respeito disso. Seria, esse dia de lazer nosso seria no dia 1º, né? A gente faria aqui a Santa Ceia, e não teria jantar, nem aquele banquete, e no dia 1º a gente sairia cedo, e nós iríamos então lanchar, já tomar café lá onde será o retiro, almoçar e também lanchar pela parte da tarde. Mas aí, o pastor achou por bem a gente então estar reunindo no dia 8, tá bom? Então no dia 8 estaremos reunindo lá no Valparaíso, né? É uma chácara até boa, né? Um pouco longe, mas uma chácara boa, agradável, e nós iremos passar então esse dia lá de lazer, né? Para a gente estar conhecendo uns aos outros mais, conversando um pouco mais, não sabendo da vida do outro, mas conversando, né? Nos entrosando mais, porque igreja é isso, um estar perto do outro, tentar entender o outro, né? Conversar, dialogar, né? A gente, essa semana, eu tive conversando com uma pessoa, na verdade no domingo pela manhã, foi o almoço lá em casa, dos varões, na chácara, e pela manhã eu saí para comprar umas lonas, e eu tive conversando com uma pessoa, e essa pessoa chorou, na verdade ela chorou, eu também chorei, numa conversa que nós tivemos, né? E às vezes, irmãos, a gente vê as pessoas na igreja. Por exemplo, agora eu cheguei já quase, faltando 2 minutos para começar o culto, na correria. Termina aqui, eu não espero por ninguém, vou embora porque já tem outros compromissos. Já tem outros compromissos, terminar o culto, tem que ir embora. Acredito que todos nós, ou quase todos, é dessa forma, chega quase atrasado, sai correndo para outro compromisso, porque tem outras obrigações a fazer, e às vezes vira a madrugada fazendo, resolvendo algumas coisas, fazendo visita, conversando com pessoas que precisam da gente, né, ajudando outras pessoas. A gente não tem tempo, e a gente, quando começa a conversar com os irmãos, a gente começa a conhecer mais e entender essas pessoas. A gente vê aqui na igreja, pensa, a pessoa está alegre, está feliz, mas a gente não sabe o que essa pessoa está passando, e quando nós vamos conversando com essa pessoa, de uma certa forma, a gente pode ajudar, e essa pessoa também pode nos ajudar com seu testemunho. A gente olha para a pessoa, ele é muito feliz aparentemente, mas quando a gente começa a conversar, a gente consegue arrancar lágrimas dessa pessoa pela sua história tão doída,
tão sofrida quanto a nossa, né? A gente diz, eu passo por tanto problema e eu estou passando dificuldade. Às vezes o seu problema não chega nem nos pés daquele que de repente está precisando dialogar com a gente. Então um retiro desse, um dia desse, de lazer com os irmãos é muito importante, é muito bom para a gente. A gente volta de lá edificado, pessoas voltam edificado através da nossa vida, porque nós estamos aqui, irmãos, para transformar a vida através da nossa vida, né? Do nosso testemunho, do que passamos, do que estamos passando, e quando a gente conversa, a pessoa entende, puxa vida, eu pensei que eu tinha problema, mas o irmão Antônio Carlos tem mais do que eu, né? Então, a gente fica bem impactado, vamos dizer assim, com a situação de outras pessoas, né? Então, eu quero convidar os irmãos para no dia 8 a gente estar junto, tá bom? Se prepare por aí, vai se programando, para dia 8 a gente passar um dia junto, comer churrasco, tomar Coca-Cola e conversar bastante. Amém ou não amém? Então é isso aí. Domingo nós temos culto somente à noite, às 18h30, e no dia 8 vai aí se programando para a gente passar esse dia juntos, a igreja, tá bom? Vamos louvar de novo, Catedral Louvor, vamos lá, mais um hino, para a gente recolher a oferta, e logo após nós já vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para a gente recolher a oferta, pedir a Deus que venha abençoar o dizimista, ofertante da casa de Deus. Você pode participar de várias formas, em dinheiro, em espécie, no cartão. Você pode fazer uma transferência bancária ou também um Pix. Fica à vontade para contribuir na obra de Deus. Certamente é que Deus ele irá retribuir a sua vida grandemente, tá bom? Abra o seu coração, oferte na casa de Deus, porque essa oferta é para a obra do nosso Deus. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos. Abençoa os seus filhos que estarão ofertando neste momento, que o Senhor possa continuar abençoando, prosperando a vida de cada um. Aqueles que podem ofertar, que o Senhor possa abençoar, aqueles que também não podem, que estão desempregados, quem sabe, que o Senhor possa também abençoar para que eles possam contribuir na próxima oportunidade. Abre uma porta de emprego, abre uma porta, meu Deus, onde os seus filhos possam também estar tendo o seu salário para sustentar as suas famílias e também contribuir na sua casa. Deus, nós te pedimos nessa noite, abençoar todos aqueles que irão contribuir, os que não irão contribuir, que sejam também alcançados pela sua grande misericórdia. Em nome de Jesus te louvamos, Pai. Amém. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu
diante do teu altar. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Aqueles que puderem, vamos estarmos de pé. Abramos as nossas Bíblias em carta do apóstolo Paulo a Filemão. Vamos ler alguns versículos salteados da palavra do Senhor. E desde já quero agradecer ao nosso pastor Éder, pelo convite de poder estar ministrando a palavra do nosso Deus na igreja. É sempre um privilégio poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Filemão, vamos ler verso 8 ao verso 19. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Filemão, versículo 8 ao 19. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil, e eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de própria mão escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deve. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, nós lemos a Tua palavra, eu te peço, Senhor, pela minha vida, Senhor, meu Deus, me ajude a ministrar a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, de modo profundo, de modo, Senhor, que venhamos aprender a Tua vontade esta noite, é o que te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Sente-se glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pode pôr lá, por favor? Pode? Tá, pronto. Irmãos, desde que o pastor me chamou para estarmos ministrando hoje, Deus colocou no meu coração falar um pouco sobre esta carta. Talvez uma carta pouco conhecida, mas ela tem grandes ensinamentos para nós. É uma carta que não tem divisão por capítulos, né? Ela tem apenas 25 versículos, mas eu tenho certeza que Deus pode falar comigo e com você esta noite. Você pode dizer amém por isso? Qual é o contexto dessa carta? Né? Lembramos que Paulo, ele estava preso em Roma, e estando preso, ele escreve pelo menos 4 cartas. Né? Ele escreve para algumas igrejas que ele havia passado, como Éfeso, Filipenses, a igreja de Filipos, a igreja de Colossenses, e na igreja de Colossenses, na região de Colossos, havia um obreiro, e que Paulo escreve esta carta em particular. Então, a carta de Filemão é uma carta que tem um teor pessoal. Né? E por que Paulo escreve esta carta para Filemão? Né?
Porque Filemão, sendo um obreiro daquela época, ele tinha um escravo chamado Onésimo. E esse escravo, por algum motivo, ele foge da casa do seu senhor, ele foge da casa de Filemão e vai parar exatamente na mesma prisão que Paulo estava em Roma. E Paulo, estando preso em Roma, a palavra não está presa. Então, aonde Paulo ia, ele pregava o evangelho. E uma destas pregações, a Bíblia diz que, ou nos mostra, que Filemão, Onésimo, ele é alcançado pelo evangelho. Então, quando Onésimo sai da prisão, Paulo envia uma carta pessoal para Filemão para receber Onésimo, não mais como um escravo, assim como ele era, mas como um irmão amado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esta carta. O texto nós já lemos, que é Filemão, né, versículo 8 a 19, tem 25 versículos, mas dá para a gente entender mais ou menos, aqui se baseia o teor dessa carta. Então, o estudo de hoje vai se basear nisso. Nós falaremos características do obreiro Filemão, nós vamos ver marcas de um evangelho adulterado, e se nós falamos de um evangelho adulterado, nós vamos falar também de um verdadeiro evangelho, né, ou um evangelho genuíno, e por fim, a conclusão desta mensagem. Então, quando nós paramos para ver sobre a vida de Filemão, nós vemos algumas características, e no versículo 1, no final do verso 1, a Bíblia relata Paulo dizendo que Filemão, ele era cooperador, ele era um cooperador da obra, ele era alguém que tinha o compromisso com o reino de Deus, então ele era obreiro. Então, Filemão era um cristão que não apenas vinha para o culto, assistir ao culto, mas ele era um obreiro da casa do Senhor, ele vinha para assistir o culto, alguém de uma personalidade, de um caráter mais maduro, alguém que já entendeu a posição, não de ser apenas servido, mas ele passa também a estar na posição de servir, louvado seja Deus. Então, a maturidade que eu vejo na vida de Filemão é vista quando a pessoa se dispõe também para servir. Quando nós deixamos a nossa posição, né, a nossa vontade e necessidade para suprir a necessidade de outro. E Filemão servia assim. Então, a primeira característica que a Bíblia relata sobre Filemão é que ele era um obreiro da casa do Senhor, ele era um cooperador da obra. Segunda coisa que nós vemos, no verso 2, a sua família servia ao Senhor, servia na obra, né? Então, a Bíblia fala de Áfia, e segundo os estudos, Áfia era a esposa de Filemão, né? Era alguém que auxiliava o trabalho do seu marido, e coisa boa é quando a esposa incentiva o seu marido. Você pode dizer amém por isso? Quando a esposa te incentiva, tudo flui. Quando a esposa incentiva para o camarada estudar, ele estuda. Como a esposa incentiva para ele se cuidar, a sua saúde, ele cuida da saúde. Então, quanto mais na vida espiritual, na vida ministerial, se a esposa incentiva o esposo na área ministerial, o ministério do marido flui. Glória a Deus por isso. É por isso que lá em Provérbios 14, verso 1, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica, ela estrutura, ela consolida a casa, ela vai fazendo de tudo para que a casa cresça, os filhos cresçam em ordem, a casa cresça de uma perfeita harmonia, mas a tola, a Bíblia diz que derruba com as suas mãos. Então, a família de Filemão servia ao Senhor. Então, ter toda uma família servindo ao Senhor, já demonstra que a família de Filemão não era qualquer família, mas eles tinham uma estrutura, eles tinham um entendimento sólido, eles tinham já um entendimento de que precisavam buscar continuamente a presença do Senhor. E é muito bom, irmãos, quando isso
esse sentimento parte de nós que somos sacerdotes do nosso lar. Então, quando toda a casa ela tem o pensamento de servir ao Senhor, as coisas andam. É interessante que eu fiz uma prova recentemente, e algumas provas você tem que transcrever uma frase para identificar qual prova você fez. E uma das provas que eu fiz, a frase era: o princípio da educação é pregar com o exemplo, né? Então, olha que interessante, nós pregamos com o nosso exemplo, nós ensinamos, nós educamos, nós discipulamos com o nosso exemplo. E como nós queremos que a nossa casa sirva ao Senhor, se nós não servirmos? Como eu vou querer cobrar da minha família ir para os cultos, se nós não vamos? Né? Eu preciso entender isso. Mas, se nós vamos para o culto, se nós fazemos as coisas certas, nós temos exemplo para passar para a nossa família. Glória a Deus por isso. Então, precisamos entender que Filemão tinha esse exemplo na sua casa. Ele tinha essa responsabilidade. Ele tomava para si a responsabilidade de servir ao Senhor. Então, quando isso acontece, toda a sua casa é influenciada, toda a sua casa é impactada a ter também um relacionamento, a ter também um compromisso de vir para a casa do Senhor. Então, Filemão tinha a sua casa servindo ao Senhor. Outra coisa que eu vejo também, que no finalzinho do verso 2, a Bíblia nos ensina que as reuniões de Colosso começaram ali na casa de Filemão. Olha que interessante, quando Paulo escreve esta carta, ele já tinha escrito uma outra carta para a igreja de Colossos, mas agora ele escreve uma carta pessoal, sabendo também que na casa de Filemão havia reuniões de oração. Então, essa carta, Paulo exalta essa virtude de Filemão, que Filemão abriu o espaço da sua casa para que pudessem servir ao Senhor. E eu aprendo, irmãos, que uma pessoa que abre a porta da sua casa para uma reunião de culto não é uma pessoa comum. É por isso que subentende, mais uma vez, que Filemão era alguém experiente na fé. Não era um menino, não era um neófito, mas possuía um certo entendimento, uma certa maturidade nas Escrituras, que precisava, entendia a necessidade de ter um local para se reunir e até ter um local apropriado de culto. Então, olha outra característica da maturidade de Filemão, ao repartir um espaço na sua casa para o culto a Deus. Filemão demonstrava no seu coração que a sua vida não é mais para o seu lado pessoal, para o seu trabalho, mas ele entendia que precisava repartir um tempo da sua vida e a sua privacidade para também colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, olha que interessante, ele entendeu isso, que ele precisava agora remir o tempo, porque ele precisa ter uma vida secular, ele precisa ter uma vida pessoal, mas também agora, ele precisa entender que ele tem uma vida espiritual, que precisa ser cuidada, que é alimentada não com coisas corruptíveis desta terra, mas pela palavra de Deus. Mateus 4:4, que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E não foi a mesma coisa que a mulher de Sunem fez lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a 10, quando ela vê o profeta Eliseu passando, ela fala assim: eis que vejo um santo homem de Deus, vamos fazer um quarto aqui, na nossa casa, repartir um lugar aqui para ele, toda vez que passar por esse lado, ele se repousar ali, né? Então esse cantinho que essa mulher fez para o profeta, representa na nossa vida espiritual, quando nós entendemos a necessidade da minha vida espiritual, para eu não viver mais segundo as coisas deste mundo, que eu tenho que remir o meu tempo e cuidar da minha vida espiritual. Então, não é isso também o que nós fazemos?
quando nós aceitamos a Jesus, antes de aceitar Jesus, nós vivíamos para nós mesmos, nós trabalhávamos para nós mesmos, vivíamos segundo os nossos interesses, mas quando nós aceitamos a Jesus, a gente vem remir o tempo, porque sabemos que hoje tem culto, então eu vou fazer de tudo para que hoje eu esteja 7h30 na casa do Senhor, porque eu tenho um encontro com o Senhor. Não é isso que nós fazemos? Quando nós entendemos que a nossa vida não gira mais em torno de nós, não gira em torno só de trabalhar e ganhar dinheiro, ou alcançar as coisas deste mundo, mas que o reino de Deus tem prioridade. Foi isso que Filemão entendeu ao abrir o seu espaço na sua casa para uma reunião de culto. Então demonstrava alguém que entendeu a importância, a necessidade de ter compromisso com o reino de Deus. Era uma virtude de Filemão. Outra característica que nós vemos de Filemão é que Filemão tinha testemunho de crente. Então, no versículo 5, não vou ler para nós não tomarmos tempo, mas a Bíblia diz que Paulo ele exalta a caridade, a fé que Filemão tinha para com o Senhor e que também ele tinha para com a igreja, né? Então, Filemão, ele era alguém que tinha prazer de estar nas coisas de Deus, tinha alegria de participar das coisas de Deus. Você vê isso na vida das pessoas, e é satisfatório, né? Traz alegria quando você vê alguém servindo ao Senhor com alegria e singeleza de coração. Filemão tinha esse testemunho, as pessoas tinham esse testemunho. Então, quando Paulo escreve essa carta, a Bíblia nos ensina que Paulo estava longe, e ele ouve falar de Filemão pelo testemunho de outras pessoas. Não era Filemão que estava se exibindo, o pastor Paulo estava ali, então ele começou a fazer as coisas aqui para se aparecer, não. Esse testemunho de Filemão, esse amor que Filemão tinha com o Senhor, mas com a igreja, esse amor chegou aos ouvidos de Paulo. E Paulo, ele fala, você tem testemunho de crente, tem testemunho de amor. Isso mostra que quando as pessoas olhavam Filemão servindo na casa do Senhor, na sua casa, melhor dizendo, né, as pessoas viam nele verdade, as pessoas viam nele sinceridade, as pessoas viam o amor que Filemão tinha ao servir ao Senhor, que não era algo forçado. Eu tenho que fazer isso, então eu vou dar um sorriso meio amarelo. Não, ele tinha alegria, e as pessoas sentiam isso. Não é gostoso quando você chega na igreja, e alguém te cumprimenta, e já, paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo, glória a Deus. Você se sente bem. Ou quando você vê alguém servindo ao Senhor, não porque, tem que pegar isso aqui, tem que pegar essa cadeira, não, mas quando uma pessoa serve ao Senhor, mas tem alegria, é diferente, você percebe. Era isso que as pessoas estavam percebendo na vida de Filemão. Filemão tinha alegria de servir a Deus, alegria de servir aos irmãos, e isso chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. E a última coisa que eu aprendo de Filemão, no versículo 7, a obra que Filemão fazia na igreja, fazia a diferença na vida dos irmãos. Então não era qualquer trabalho, era um trabalho que fazia a diferença, que as pessoas, quem sabe, entravam tristes, entravam necessitadas, mas ao receber o trabalho de Filemão na obra do Senhor, saíam da casa do Senhor alegre. Quem sabe a pessoa estava desanimada, Filemão chegava para essa pessoa trazendo uma palavra de ânimo, trazendo uma palavra de fortalecimento, uma palavra de encorajamento, e isso fazia a diferença na vida dos irmãos. Então Filemão era um tipo de crente que o seu amor, a sua obra, né, na casa do Senhor, motivavam outras pessoas a continuarem a servir. Então, como é bom termos na casa do Senhor pessoas assim, pessoas animadas, pessoas, irmãos, que estão dispostas a servir ao Senhor, de ajudar alguém que está passando por dificuldade. Filemão era essa pessoa na igreja. Filemão era essa pessoa que, como muitos dizem, pelo menos lá em São Paulo, diz que é pau para toda obra, que você pede para ele e ele vai ajudar,
que você pode contar com ele, né? Tudo parece muito lindo na vida de Filemão. Tudo parece perfeito na vida deste homem. Mas havia um contraste, né? Nem tudo são rosas. Havia um contraste na vida de Filemão. Na igreja, Filemão, ele pregava o amor. Na igreja, Filemão consolava aqueles que estavam desanimados, ajudava os mais necessitados, quem sabe dava mantimento para quem estava precisando, mas na sua casa havia um escravo. Então, na igreja, ele ia, corria, ajudava as pessoas. Uma pessoa que estava desanimado, ele ia lá, corria atrás. Alguém que estava querendo desanimar na fé, ele ia lá, ajudava. Fortalecia. Alguém precisava de mantimento, ele ia lá e contribuía. Era alguém que poderia ser um instrumento poderoso na casa do Senhor. As pessoas olhavam isso para ele. Só que na sua casa tinha um escravo. E o que é ser escravo? O escravo é aquele, irmãos, que não tem hora para nada, para acordar, para levantar, para trabalhar. É aquele que não tem liberdade. É aquele que trabalha sob servidão, sobre jugo. É aquele que trabalha sem remuneração. Então, esse é a vida de um escravo. Então, o Evangelho segundo Filemão, ele vai representar nos dias de hoje, nessa mensagem, um evangelho adulterado. Um evangelho que é parecido, mas não é. Um evangelho adulterado porque parece, mas na essência não é. Parece trigo, mas na essência ele falha, ele é joio, né? Então, quais são as marcas ou as características de um evangelho Filemão? Um evangelho adulterado. Então, nós encontramos pelo menos 3 características desse tipo de evangelho. Primeira coisa que nós vemos, que alguém que vive um evangelho adulterado, é que na igreja ele é de um jeito, e na vida pessoal ele é de outro. Será que você e eu conhecemos pessoas assim? Será que nós conhecemos? Tem muita gente assim, que vive uma vida aqui de um jeito, e lá fora de um jeito totalmente diferente. Vive de uma maneira bipolar, não dá para conhecer. São pessoas que aqui dentro fala a paz do Senhor, mas se você encontra com ele na rua, e você fala a paz do Senhor, muitas vezes ele não te dá paz. Não estou dizendo aquele irmão escandaloso, que fala, ai, meu Pai do Senhor, não estou dizendo isso. Estou dizendo aquele normal, Pai do Senhor, você está num banco, ou você está no mercado, Pai do Senhor, Pai do Senhor, tudo bem? Aquele que tem vergonha de expressar a fé. Aquele que tem vergonha de dizer, eu sou crente. Vive uma vida bipolar. Eu tive um exemplo disso na minha vida. Tem uma parente minha, não posso dar muitos nomes, porque eu sei que deve estar gravando. Mas eu fui morar com uma parente minha. E Letícia era pequenininha. E eu percebi que quando essa parente minha chegava, ela tinha 2 filhas. Quando essa parente minha chegava feliz, ela chegava toda carinhosa com a minha filha. Beijava, abraçava a Letícia. Quando essa pessoa chegava estressada, sei lá por causa do trabalho, porque não vendeu, teve algum tipo de problema, ela não queria mais abraçar a Lelê. Ela falava, Jorge, cuida aqui, ó, da sua filha aqui, ó, cuida aí. E não tinha mais aquele amor. Pessoas totalmente diferentes, pessoas bipolares, né? Então, queridos, a gente tem que entender que devemos separar. Quem sabe ela chega assim por causa de um problema que teve no trabalho, um problema que teve no caminho do trabalho para a escola, do trabalho para casa, mas nós temos que entender o seguinte, nós temos que separar os nossos problemas. O problema que eu tenho no trabalho, eu tenho que deixar lá, porque na minha casa é lugar de eu ter paz. Você pode dizer amém por isso? A nossa casa é lugar de ter paz. E o problema que se resolve no trabalho, se eu levar isso para a minha casa, não vai resolver.
Se eu levar o meu problema para a minha casa, eu posso preocupar a minha esposa. Se eu levar o meu problema do trabalho para a minha casa, eu não vou ter paciência com os meus filhos. E detalhe, o problema do trabalho, sabe aonde se resolve? No trabalho. Aí, queridos, eu trago o problema do trabalho em casa, estresso a minha esposa, e o problema do trabalho se resolve no trabalho, aí eu chego todo feliz em casa, eu tenho que apaziguar a água que está aqui, que eu agitei. Quantos estão entendendo essa mensagem? Então o problema do trabalho fica no trabalho. Eu posso ter milhões de problemas, irmãos. Eu posso ter milhões de problemas no trabalho, mas em casa é o lugar de eu ter paz. A minha família não tem nada a ver com os problemas que nós passamos, com as dificuldades que enfrentamos. Então casa é o lugar de ter paz. Talvez você me pergunte, pastor, qual é o problema de eu ser assim, bipolar? Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou feliz, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou triste. Qual é o problema? Tem algum problema? Ou será que eu posso ser assim? Sempre assim, sempre assim. Uma hora eu sou alguém, uma hora eu sou outro. Sempre tem. Primeiro problema ou consequência de eu ser assim, falta de caráter definido. Não dá para saber quem você é. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Uma hora você fala bem, na outra hora você me xinga. Não dá para entender. Eu fico admirado que nos dias de hoje, às vezes a gente encontra pessoas que em dada situação, ele fala assim, irmã, você não me conhece. Pastor, você não me conhece. Ah, você não mostra quem você é? Você não me conhece, pastor. Ah, é? Você mostra alguém que você não é? Você tem um as na manga aqui? Você tem uma cartinha aqui para dizer no momento de... Aqui, truco. Você tem que ser o que você é, com o rosto lavado, com as suas imperfeições. Né? Eu não posso ser uma hora crente e uma hora frio, super crente e super frio. Apocalipse 3,16, a Bíblia diz, olha, quisera você ser ou quente ou frio, ou muito, muito, ou menos, menos, porque esse meio termo, vomito. Qual o problema de ser um bipolar? Falta de caráter, não dá para saber quem você é. Segundo, gerar pessoas exatamente iguais a você. Então eu percebi que quando essa parente minha chegava estranha, as filhas também chegavam estranhas. Então não é só essa parente minha que não falava com a minha filha, mas as suas filhas também não falavam com a minha filha. E nós sabemos, irmãos, que os nossos filhos, eles não aprendem somente com o que a gente fala, mas aprende com o que a gente faz. Né? Então, eles não aprendem com a palavra falada. Faz isso. Vai ali. Eles aprendem com a palavra vivida. É aquilo que a Bíblia diz lá, em João 1,14, o verbo se faz carne. Quando essas palavras, quando esses conceitos se traduzem em atitudes concretas. É por isso que nós pais, quantos pais estão aqui esta noite? Levante sua mão. É por isso que nós pais, nós ensinamos os nossos filhos, não dizendo, meu filho vai para lá, meu filho não faz isso. Nós ensinamos com o nosso exemplo. Minha filha, papai faz isso. Ah, mas minha filha, papai faz isso. Não, então olha papai. Minha filha, papai bebe isso. Não, então olha para o papai. Papai faz isso no corpo? Não, então olha para o papai. Não, papai faz isso? Não, por quê? Você é o maior exemplo da sua casa. Então o problema de ser uma pessoa bipolar é gerar pessoas iguaizinhas a você. Né? Então pai que não vai para EBD, não espere que o filho vá. Porque o filho vai ver o verbo se fazer carne. Ele vai ver o pai indo para a igreja
e ele vai ter esse entendimento, vai ter essa vontade. A vida deles vai remir o tempo para ir para o culto. Segunda coisa que eu aprendo, marca do evangelho adulterado. Filemão representa o crente que gosta de subjugar os outros ao seu estilo de vida. Onésimo era escravo, não podia viver uma vida livre, ele tinha que fazer exatamente o que Filemão quisesse, na hora que Filemão quisesse. Por quê? Porque ele era escravo. E o que eu aprendo com isso? Tem muita gente, irmãos, que obriga os outros a viverem conforme eles aprenderam a viver, e não sabe que cada um de nós temos um grau de maturidade no Senhor, e esse grau, ele não vem com o tempo. O grau de maturidade, a maturidade no Senhor, não vem com o tempo, vem quando você abre o coração para receber a palavra e toma a decisão: eu vou mudar, eu ouvi isso, eu vou mudar. Então, irmãos, a pessoa pode ter 15, 20 anos na igreja e nunca ter aberto o seu coração, porque toda vez que vem para a igreja, o coração está pensando no Flamengo, está pensando em qualquer coisa que vai fazer amanhã, está pensando no recesso, mas nunca em prestar atenção na palavra que é ministrada. É por isso que a maturidade lá vem conforme você abre o seu coração para dizer: essa palavra é de Deus, essa palavra está na Bíblia, então eu vou crer nela e eu vou mudar. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós não mudamos as pessoas, porque não é o nosso papel fazer isso. E todas as vezes que eu subjugo alguém a viver conforme o meu estilo de vida, aquilo que eu aprendi a viver, é evangelho adulterado, é evangelho parecido, não é a essência de Cristo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14, Paulo, a Bíblia diz que repreende Pedro severamente. Diz assim: mas quando vi que não andavam bem, e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então, Paulo, ele repreende a Pedro na cara, porque quando Pedro estava no meio dos gentios: não, que isso, rapaz, Jesus é graça, salvação aqui, não, lei já foi. Aí quando vê a turma dos judeus chegando, aí Pedro: eu sou judeu, judeu. Aí Paulo fala assim: está errado. Paulo repreende Pedro: está errado. Por que você, sendo judeu, obriga os gentios a viverem como judeus? Então, irmãos, Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, e não se ouve menção de Jesus falar: ei Pedro, larga essa espada para me seguir, larga essa espada, É o Espírito Santo ainda, irmãos, que faz a obra regeneradora no nosso coração. Você pode dizer amém por isso? É o Espírito Santo, irmãos, que faz essa obra de limpeza, de pureza. Eu lembro, irmãos, que eu mudei quando eu quis mais da presença do Senhor. Não foi porque alguém falou para mim: Jorge, você tem que mudar. Jorge, você veio para a igreja, agora pegue uma lista aqui de crente. Não pode, vai lendo uma lista grande, não pode. Não, eu mudei quando, irmãos, eu quis mais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro quando estava no Japão, e eu estava buscando o batismo no Espírito Santo, e na época eu assinava, os irmãos que tiveram alguma experiência de morar fora, sabem que lá fora existe o canal da Globo Internacional, e eu assinava a Globo Internacional, e eu sempre tive esse mau costume de jantar assistindo com a TV ligada, e quando eu jantava, o programa que estava passando na TV Globo, no momento em que eu ia jantar, era um canal que você conhece, que não é tão edificante, chamado Zorra Total. Aí eu comia, jantava,
comia, assistia, maravilha. Aí, glória a Deus, agora eu vou orar, porque eu sou crente, eu vou orar. E quando você ora, irmãos, você faz aquela oração automática. A oração automática é aquela oração que você sabe, que tem que orar, agradecer a Deus, orar pela igreja, orar pela família, orar pelo pastor. Quando você termina a oração automática, vem a oração do coração, a oração do quebrantamento, a oração que está dentro de você. E quando eu cheguei nessa parte, na minha oração, eu estava buscando o batismo do Espírito Santo, eu falava assim para Deus: Deus, eu te amo, Senhor. O que me impede de ser batizado no Espírito Santo, Pai? Me revela. E como uma visão, Deus, eu estava com os olhos fechados, como uma visão, Deus, o que me impede de ser batizado com o Espírito Santo? É como se Deus mostrasse assim para mim, zorra total. Então, aí, na hora eu parei a oração, e eu falei, com o perdão da palavra, é essa porcaria aqui que está me atrapalhando? É isso aqui que está me impedindo de ser batizado com o Espírito Santo? Eu rejeito, eu cancelei aquele canal, e para a glória do Senhor, irmãos, meses depois, Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Vale a pena. Não foi ninguém, irmãos, que me forçou a renunciar, a deixar, porque eu posso todas as coisas. Posso ir sim, mas eu renuncio por amor ao Evangelho. Não foi alguém que falou, não pode, meu filho, está errado. Não, foi quando eu quis mais de Deus. E essa mudança não foi exterior, não foi alguém que me deu um paletó, veste aí um paletó e uma Bíblia debaixo do braço. Foi quando eu quis mais de Deus. Aí a transformação não foi de fora para dentro, mas foi de dentro para fora. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então é isso que Deus faz. Eu não posso subjugar os outros ao meu estilo de vida. Cada um tem o seu estilo de vida. É interessante que quando alguém chega na igreja, a gente fica assim, não, eu quero mudar, tem que tirar isso, tem que mudar, não pode, Mas quem faz a obra ainda é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra no nosso coração. Então eu tenho que entender, dando um exemplo, não é porque eu não gosto de música, estilo musical A, B ou C, que é errado. Porque Deus, Ele alcança pessoas de várias maneiras. Eu vou dar um exemplo. Tem um estilo musical que nós ouvimos, mas não é do meu agrado. Mas, estando inserido num departamento, a gente canta. Se tiver, a gente canta. Né? É o corinho de fogo. Eu acho muito legal quando os irmãos cantam, tocam, né? No departamento, enfim. Mas não é um hino, estilo musical, que eu gosto, que eu ouço em casa, ou ouço no carro. Mas os estilos musicais alcançam pessoas que muitas vezes eu não alcanço. É porque a Bíblia diz que a graça de Deus foi derramada de maneira multiforme, não é de uma maneira só, não é de um jeito só que Deus salva de multiforme maneira, porque Ele derramou a sua graça sim. Você pode ser quadrado, o outro pode ser redondo, o outro pode ser triângulo, mas o Evangelho de Cristo, Ele alcança todos nós, louvado seja Deus. E a última coisa que eu aprendo, irmãos, sobre o Evangelho adulterado, é que o Evangelho Filemon faz o crente perder o foco da fé. Então Filemon, ele falava de amor, pregava o amor, né? Buscava as pessoas que precisavam da ajuda divina, de mantimentos, quem sabe, mas não conseguia ver que dentro da sua casa havia um ser carente da graça de Deus. Então, esse tipo de evangelho adulterado faz o crente perder o foco da fé, vivendo apenas uma vida religiosa, né? E nós sabemos que a religiosidade é a prática da vida cristã sem o exercer da fé. Então, a linha divisória entre a vida religiosa e a vida de fé é muito curta. Bastou fazer as coisas sem fé, já virou religiosidade. Bastou fazer as coisas no automático, sem fé, virou religiosidade, virou costume, virou algo automático. Então, Filemon era alguém, irmãos,
que era um cristão que ajudava muitos cristãos na sua época, versículos 5 a 7 que nós lemos, né? Mas ele não conseguia enxergar Onésimo com alguém que era carente da graça, ele perdeu o foco, né? Em Filipenses capítulo 3, a Bíblia nos fala acerca do apóstolo Paulo, a trajetória, a sua prioridade na vida e algumas adversidades. Então, ele inicia o capítulo 3 dizendo quem ele era, a sua renúncia por amor em Cristo e que a sua vida cristã tinha um alvo, a sua vida cristã tinha um propósito e uma finalidade. Nós temos que ter foco na nossa vida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, quanto mais na vida espiritual. E Paulo diz que o foco dele na vida espiritual, está lá em Filipenses 3,14, que ele prossegue para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Ele não vai deixando a vida levar, não, andando para pagar as contas, não, ele tinha um propósito, e na vida espiritual ele sabia, ele entendia que Deus chamou ele para um propósito, Deus chamou ele para ser um missionário, Deus chamou ele para fazer a obra de Deus. Então precisamos ter foco, irmãos, e é triste que nos dias de hoje, muitos crentes perderam o foco da vida cristã, e Paulo relata isso no decorrer do capítulo 3 de Filipenses, né? Ele relata isso. Quer ver algumas características de alguém que perde o foco da vida cristã? Paulo vai dizer, versículo 19, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Olha que interessante, o fim deles é a perdição. Para Paulo dizer que o fim de uma pessoa é a perdição, é porque ele está vendo o caminhar daquela pessoa. É exatamente eu pegar esse corredor e dizer assim, ó, o obreiro está dando cada dia mais um passo para lá. E ele sabe que ao final do caminho do corredor tem a porta. Então Paulo está dizendo, olha, o fim desse camarada aí é a perdição, porque Paulo estava vendo o caminhar. E se aquele obreiro continuar nesse caminhar, o fim deles é a perdição. O que Paulo está dizendo com isso? Que os caminhos daqueles obreiros eram terríveis. Quem sabe havia obreiros ali com a motivação impura. Quando você faz isso nas coisas de Deus, com uma outra motivação, não para glorificar a Deus, mas com uma outra intenção. Então, se o alvo da nossa adoração, do nosso serviço, não for para adorar a Deus, então a motivação está errada. É o que Paulo está dizendo. Segundo, o Deus deles é o ventre, né? Prioridade, satisfação humana. Quando a pessoa faz as coisas na casa do Senhor, para alisar o ego, para receber a honraria. Quando as pessoas fazem as coisas para Deus, para dizer, olha, eu fiz isso aqui, ó, para ser aplaudido, porque ventre fala de natureza carnal. Quando alguém deixa de ser espiritual e faz as coisas de maneira sem direção do Espírito Santo. Quando as pessoas fazem as coisas para receber troca. Então Paulo está dizendo, olha, o Deus deles é o ventre, é a satisfação humana. Terceiro, a glória deles é para a confusão deles mesmos. Camarada pensa que está caindo a glória aqui, está tudo bom, está bombando. E são as pessoas que vai cair na palavra de Mateus 7,21. Em teu nome não profetizamos? Em teu nome não fizemos isso? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Coisas do meio pentecostal. E Jesus termina no versículo 21. Olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A glória que acontece é para a confusão de quem? Da própria pessoa. Pensa que está certo. E no final do versículo, ele termina com a base de quem perdeu o foco, que só pensam nas coisas terrenas. Não tem mais a visão do céu, perdeu o foco do céu, perdeu o foco de estar com o Senhor. É por isso que Paulo, na continuação desses versículos, ele mostra onde nós devemos focar a nossa fé, versículo 20 e 21, mas a nossa cidade está no céu, donde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme um corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si
todas as coisas. Glória a Deus por isso. Olha a esperança e o foco de Paulo. A minha cidade está no céu. Glória a Deus, eu não sou daqui, eu sou peregrino e forasteiro nessa terra, a minha recompensa não está aqui, a minha cidade está no céu. Glória a Deus, segundo a minha esperança está no Senhor. Eu posso passar por lutas, posso passar por dificuldade, posso ser traído, posso ser desertado por todos, mas a minha esperança, aquilo que sustenta a minha fé está no Senhor. E terceiro, Ele transformará esse corpo abatido aqui, que eu posso passar, queridos, por muitos sofrimentos, muitas angústias, passar por muitas enfermidades, mas naquele grande dia, quando soar a trombeta, eu vou ter um corpo transformado, eu vou ter um corpo glorioso. Por que devemos visar? É tão importante isso, o foco da fé. Porque Paulo vê que havia duas mulheres naquela época, que, quem sabe, estava olhando para o sofrimento dos justos, e a prosperidade dos ímpios estava cambaleando na fé, e Paulo, ele traz um conselho para alguém que está olhando para o foco errado, nos versículos seguintes. Não vou ler por causa do tempo, mas em Filipenses 4, versículo 4 a 8, ele diz algo interessante para nós. Oi, se alegre em Deus, regozijai-vos sempre no Senhor. Paulo diz isso duas vezes, seja Deus a nossa alegria. Por quê, irmãos? Porque Ele cuida de nós. A alegria do Senhor é a tua força, a alegria do Senhor é a força que nós temos aqui, para continuar a caminhar, não porque as coisas não são favoráveis, mas porque Ele nos chamou, Ele prometeu para nós coisas grandes. Se alegre, e esta alegria vai te motivar a você continuar. E Paulo estava dizendo, olha, continue sendo reto, faça a retidão, pratique a retidão, pratique a justiça, independente se as pessoas estão olhando ou não, porque perto está o Senhor. Terceiro, apresente as suas angústias, tudo aquilo que você se sente mal, fica triste por alguma situação, não fica abrindo o seu coração em rede social, não. Fale para Deus aquilo que você sente, a tristeza que você sente, se alguém falou mal de ti, se alguém fez alguma coisa contra você, apresente a Deus a sua tristeza e angústia, que Deus vai guardar o seu coração e a sua alma. E por último, pensa em coisas edificantes. Glória a Deus. Paulo diz isso, né? Quanto mais, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pense em coisas boas. Não, pense em coisas boas. Pense em coisas edificantes. Pense em coisas que você gostaria que Deus fizesse na sua vida. É isso que Paulo está trazendo à memória de crentes, para que os crentes não percam a sua fé. Então, irmãos, isso que nós aprendemos sobre o evangelho adulterado. E se existe o evangelho adulterado, também existe o verdadeiro evangelho. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Chega, pastor, chega de falar de evangelho adulterado, vamos falar de evangelho genuíno. Glória a Deus. Então, se Filemão, ele representa o evangelho adulterado, Paulo, nestes mesmos versículos, representa o verdadeiro evangelho. Então, nós vamos ver algumas características do apóstolo Paulo, que ensina para nós a essência de um verdadeiro evangelho. Pelo menos 5 coisas, e eu encerro essa mensagem essa noite. Versículo 10. Olha que interessante. O verdadeiro evangelho, ele ainda salva o pecador. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Paulo, mesmo na dificuldade, estando preso, né,
ele não se esqueceu da sua chamada, mas ele pregou a palavra de Deus. Então o foco do evangelho sempre é salvação de alma, sempre é tirar alguém que está no meio de trevas e de pecados e conduzi-los para a verdadeira luz. E a Bíblia diz, irmãos, que Onésimo, ele se converte através da mensagem do apóstolo Paulo. Então a nossa função como igrejas ainda é salvar almas, ainda é pregar o evangelho. Então nós não estamos aqui na igreja para um desfile de moda, quem tem roupa bonita, ou para quem sabe pregar, ou sabe cantar melhor que o outro. Não, o nosso foco sempre é pregar a palavra para que vidas se alcancem, vidas sejam convertidas ao evangelho. Então Onésimo foi alcançado, foi salvo, estando preso ainda junto com Paulo. O verdadeiro evangelho, ele salva o pecador, glória a Deus. Versículo 11, o verdadeiro evangelho, ele transforma o homem caído. Olha que interessante, verso 11, essa eu vou ler. O qual, noutro tempo, está falando de Onésimo, o qual, noutro tempo, Onésimo, te foi inútil, mas agora, a ti e a mim, muito útil. Olha que glória, irmãos, olha que glória. O evangelho, ele transforma o homem, trazendo dignidade e honra, trazendo a ter virtude, passa a ter valor, passa a ter qualidades que antes a pessoa não tinha. Antigamente a gente era taxado pelos nossos próprios pecados. Aí lá vai o pecador ali, lá vai o pinguço, lá vai aquele que compra e não paga, lá vai o mentiroso, lá vai a prostituta, lá vai o trambiqueiro. Antes as pessoas nos rotulavam com isso, mas agora, através do evangelho, as pessoas nos dão um valor, porque o evangelho traz valor para o homem. Lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus, ou aquele jovem é crente, aquele jovem é uma bênção de Deus. Olha que glorioso, irmãos. O evangelho, ele dignifica o homem, né? O evangelho transformou totalmente a vida de Onésimo para um novo homem, para uma nova criatura. Não é isso que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mentia mais. Se prostituía, não prostituía mais. Porque o evangelho traz dignidade, o evangelho traz valor, o evangelho traz mudança do homem caído a um homem santo, a um homem segundo a imagem de Deus. Versículo 12, outra característica do verdadeiro evangelho: enquanto o evangelho adulterado aprisiona, o verdadeiro evangelho liberta. Glória a Deus por isso. Então Onésimo era apenas um escravo para Filemão, mas para Paulo era uma vida carente de Deus, da graça do Senhor. Então o verdadeiro evangelho liberta o homem do seu pecado. Enquanto Onésimo estava ali, debaixo da servidão, do jugo de Filemão, quando chega e conhece Paulo, ele conhece a liberdade cristã, ele conhece a liberdade. Então, irmãos, o verdadeiro evangelho não aprisiona, o verdadeiro evangelho, ele liberta o homem, para que o homem possa ser liberto de todo o pecado, de tudo aquilo que o aprisiona, para viver uma vontade segundo agrada a Deus. Então o pecado é como uma mancha que não sai com água, que só branqueia com o produto certo, e a única coisa que branqueia o nosso pecado é o sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então o pecado te aprisiona e te conduz à morte, mas o verdadeiro evangelho te liberta e te conduz à vida eterna. João capítulo 8, versículo 32, mas conhecereis a verdade e a verdade vos... Vou perguntar de novo, mas conhecereis a verdade e a verdade vos... Versículo 36, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus por isso, né? O falso evangelho aprisiona as pessoas. O falso evangelho tenta fazer com que as pessoas vivam aquilo que um dia ela aprendeu para si, mas o verdadeiro evangelho liberta de todas essas coisas.
Penúltima coisa que eu aprendo: o verdadeiro evangelho faz o crente viver uma correta conduta diante de Deus e dos homens. Versículo 13 e 14, a Bíblia vai falar que Paulo, queria que Onésimo ficasse junto com ele, no lugar de Filemão, mas ele entendeu que deveria, primeiro, pedir a permissão do seu antigo senhor. Então Paulo faz duas coisas: primeiro, não queria que Onésimo ficasse contra a sua vontade, e por isso ele manda de volta Onésimo para o seu senhor, Filemão. E segundo, deixou Filemão escolher livrá-lo ou não da servidão, versículo 17 a 21. Então, o verdadeiro evangelho faz o crente viver uma correta vida diante de Deus, mas também dos homens. Faz a gente mudar os nossos princípios, conviver com as nossas consequências, porque a gente pode ter errado lá no passado, e não é porque eu aceitei Jesus Cristo que eu não vou ter a consequência da minha atitude lá passada, Então faz eu conviver com as minhas consequências, porém agradando a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, irmãos, o verdadeiro evangelho, ele traz a unidade da igreja. Louvado seja Deus. Então havia uma separação entre Filemão e Onésimo, pelas suas diferenças. Um era senhor, outro era escravo. Não havia unidade, um mandava, o outro obedecia, cada um no seu caminho, cada um era segundo a sua vontade, mas o verdadeiro evangelho, ele sempre derruba as barreiras da diferença. Você pode dizer amém por isso? O verdadeiro evangelho sempre vai tirar isso, vai derrubar toda diferença, toda barreira que existe, nos tornando um só povo, irmãos, porque o diabo ele vem para separar, ele vem para dividir, ele vem trazer sutilezas para a gente ser enganado, mas tudo que é de Deus traz unidade, tudo que é de Deus vem para somar, tudo que é de Deus multiplica. Então, nós somos um, não porque somos coniventes, não porque temos as mesmas preferências, porque cada um tem a sua preferência. Você gosta de branco, eu gosto de azul, o outro gosta de preto, o outro gosta de amarelo, mas o que faz a gente ser um? Cristo Jesus. É quando eu tiro a minha própria vontade, não tinha que ser, não, quando eu sujeito a minha própria vontade, a minha própria escolha, para deixar o que Deus tem para mim, para que seja o melhor para a igreja, glória a Deus. Então, que une o povo, sendo pessoas diferentes, de classes diferentes, de pensamentos diferentes, não são as conivências, não são porque a gente pensa igual, nós pensamos diferentes, mas o que nos une? Cristo Jesus, é o Evangelho, é o Espírito Santo que trabalha no meio da igreja, é o Espírito Santo que pela palavra faz a gente entender, ser submissos à liderança local. E eu termino com esta palavra, Salmo 84, versículo 3, estamos falando de unidade. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 84, verso 3, até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho, para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha que interessante, o salmista, usando as coisas da natureza, para representar a diversidade no meio da igreja. Nós sabemos que a andorinha é uma ave nobre, e o pardal é uma ave desprezível, de pouco valor, mas ele diz que ambos encontraram ninho para si nos seus altares, ambos têm lugar na casa de Deus. Então o verdadeiro evangelho, irmãos, ele derruba a barreira da diferença. O verdadeiro evangelho não tem mais rico, pobre, não tem mais amarelo, branco, moreno, negro, não tem. Todos nós somos uma só família e que vai morar no céu. Quantos podem levantar a sua mão e glorificar a este Senhor? É esse Deus que traz a unidade, irmãos. É esse Deus que trabalha em prol da igreja. Não são grupos isolados, não são pessoas que trabalham, não, vamos ver qual que é melhor. Não, todos nós trabalhamos
para que o reino de Deus nessa cidade, para que o nome do Senhor nessa cidade seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam libertas do poder do pecado e conduzidas para a liberdade que há em Cristo Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar com a conclusão. Diz assim a palavra do nosso, diz assim a nossa conclusão: que possamos nos despir de todo evangelho adulterado e buscar com todo o nosso coração o evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus. Ele é o único que transforma o pecador e conduz a uma vida em liberdade, não para pecar, mas para viver uma vida livre da servidão do pecado. Que Deus vos abençoe. Quantos recebem essa palavra? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra lida e revelada aos nossos corações. Pai, nos ajuda, Senhor, nos despir de todo evangelho adulterado, de todo evangelho parecido, que muitas vezes o inimigo tenta colocar com sutilezas, para que a gente venha perder o foco da fé e assim, distanciar-nos, Senhor, do Senhor, ter o nosso coração, Senhor, esfriado. Pai, não, Deus, pelo Teu Espírito Santo, que essa palavra faça arder no coração da Tua igreja, que essa palavra faça lembrar, não somente por esta noite, mas faça-nos lembrar essa semana, faça-nos lembrar, Senhor, meu Deus querido, por onde passarmos e lermos a epístola de Filemão. Pai, que o Senhor, meu Deus, avive a Tua igreja, possamos viver o evangelho genuíno e estarmos preparados para a volta do Senhor. É o que te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Estejam sentados, irmãos, por um momento. Ei, quero apresentar os nossos visitantes. Para nós é uma honra muito grande recebê-los. Queremos apresentar aqui o pastor Enoque, pastora Florípides, né? Florípides, quase saiu Flor de Lis, olha. Vocês viram que ia sair? O negócio aqui foi complicado. Pastor Enoque, pastora Florípides, que é a sua esposa, não é? Tem a Gisele, que é a filha do pastor Enoque. Está ali a Gisele, é uma menina que nós oramos por ela, né? Um tempo atrás, tivemos em oração por muitos dias, vários dias, e Deus restaurou, né? Restaurada para a glória de Deus. Temos também o Alisson e Raíssa, que estão com eles, não é? Estão acompanhando eles. Nós temos também o Fernando e Edivânia. Onde estão? Fernando e Edivânia, está onde? Ah, sim, está à minha esquerda. E também temos o Albert. Onde está o Albert? Ah, vixe, fosse uma onça, tinha me pegado. Nós temos mais algum visitante aí? Está conosco, cooperando conosco, não temos? Vamos dar um bem-vindo a eles. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Enoque, o senhor é muito bem-vindo com a sua família no nosso meio. Fique à vontade, a casa é de vocês. Amém? Meus irmãos, eu trago aqui o abraço do nosso pastor, a todos os irmãos da igreja, e aquela mesma frase: ele ama congregar aqui e ama toda a igreja, sempre ele diz isso. Ele hoje não está, ele precisou de fazer uma viagem e não foi possível estar conosco hoje,
Tá bom? Vamos orar pelo nosso pastor, para que ele possa ir e voltar em paz. Nós vamos, no domingo, eu vou falar algo aqui que, de repente, algumas pessoas vão dizer que não é verdade. De repente, vão dizer que não é verdade, mas é verdade, sim. Nós fizemos o Projetando, pastor José Willis, 2022, né? E alguns irmãos que aqui sabem que teve um desses dias que eu falei com os irmãos, que eu não tive coragem de pedir a Deus coisa alguma. Eu não tive coragem de pedir, inclusive está ali o meu cartão. Se alguém quiser ver, está lá. Finalizei, no último dia peguei o cartão e escrevi algumas coisinhas lá, mas nada, não pedi nada a Deus, está ali. Eu fiquei com vergonha de pedir a Deus alguma coisa. Eu fiquei com vergonha porque eu não mereço o que Deus já me deu esse ano, não mereço. Ele deu porque ele é bom, é bondoso, misericordioso e tanto oso que a gente conhece a respeito do nosso Deus. Eu não tive coragem, fiquei envergonhado de pedir a Deus alguma coisa. O que eu precisava fazer era só agradecer. Depois do Projetando, nós tivemos uma grande vitória na nossa vida, né? O meu genro e a minha filha viajou para o Piauí. Alguns irmãos aqui, ou a maioria, não sabem disso. Poucos sabem, muito poucos. Ou não sei como a conversa ela espalha muito rapidamente, né? No nosso meio, talvez eu pense que poucos sabem, mas de repente já todo mundo sabe, até coisa que eu nem sei, às vezes sabe a meu respeito, né? Então, eles viajaram e Deus deu um livramento para o meu genro. Ele caiu a 11 metros de altura, dentro de uma cisterna, de cabeça para baixo, com a mão enfiada naquela alça de uma tampa que pesa, aquela tampa de cisterna pesa aproximadamente 40 quilos, a uma altura mais do que aqui, porque dali aqui tem 7,90. Como é que o senhor sabe? Porque fui eu que fiz, eu sei. 7,90 metros, então você acrescenta aí mais 3,10 metros, né? Acima desse teto foi a altura que ele caiu, de 11 metros, de cabeça para baixo, em uma cisterna, com a mão enfiada numa alça de uma tampa, né? E ele está vivo para a glória de Deus, para contar a história. Isso tudo, irmãos, é coisa que eu não tive coragem de pedir nada para Deus. Eu não preciso pedir, porque eu só preciso agradecer mesmo, né? E detalhe, a minha filha grávida, né? Grávida, e viu toda aquela cena, alguém gritando, morreu, está morto, e ele não está morto. Na verdade, ele chegou aqui em casa anteontem, né? Tá assim, não está bem 100%, mas também não morreu como disseram. Isso tudo é Deus que faz, não tem explicação essas coisas que Deus faz na nossa vida, né, Gisele? Essas coisas é Deus que faz. Deus faz e nós não temos explicação, e eu não tenho por que pedir mais nada. Domingo a gente conta, de repente ele vem, tá bom? E os irmãos irão conhecer mais profundo a história. Não é bênção? Vamos ficar de pé, por gentileza, meus irmãos. Eu quero convidar o pastor Enoque para estar fazendo essa oração final, e também convidar o pastor José Willis para estar nos abençoando aqui com a bênção apostólica. Quero desejar a todos um restante final de semana abençoado, que os irmãos possam, né, receber a sua vitória. E domingo, às 18h30, nós estamos aqui, irmãos, para cultuar o nosso Deus em mais um culto de louvor e adoração. Venha congregar, venha cultuar, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Olha quantas pessoas têm caído ao nosso redor, quantos amigos nós temos perdido. Eu não perdi ninguém da minha família, ninguém. Perdi alguns amigos mais distantes, mas da minha família eu não perdi ninguém com essa pandemia. Olha quantas pessoas você perdeu, amigos, e você está aí, glorificando a Deus. Então venha cultuar a Deus, agradecer a Ele. No domingo, às 18h30, nós estamos aqui para a glória de Deus. Vai, senhor chefe. Pai do Senhor, igreja, oremos.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, conduza na tua paz, na tua bênção, na tua proteção. Nos dê, Senhor, um bom retorno aos nossos lares, uma noite tranquila. Ó Deus, um Natal abençoado a cada um dos teus filhos e filhas. Que o Senhor, meu Deus, esteja abençoando, suprindo e dando alegrias e paz que só o Senhor pode dar. Obrigado pela tua palavra que recebemos nesta noite. Que possamos, ó Deus, estar sempre mais e mais vivendo o verdadeiro evangelho, aguardando, Senhor, a preciosa volta do Senhor Jesus. Continue guardando cada um de nós, Pai. Nós te louvamos e te adoramos por este privilégio de estarmos adorando ao Senhor. Receba o nosso culto, a nossa gratidão e despede-nos na tua paz, na tua bênção e na tua proteção. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Uma outra coisa, a Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Catedral do Amor em São Sebastião, em nome da diretoria, nós queremos desejar a todos os irmãos um Feliz Natal. Que você possa passar esse Natal com muita paz, com muito amor no seu coração, com muita alegria, junto com as pessoas que você ama, com seus familiares que com certeza virão ou você vai, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. São os votos da AD Catedral do Amor em São Sebastião para a sua vida e para a sua família. Que Deus abençoe. Em nome da diretoria da nossa igreja, eu quero te abraçar nesse momento. Deus abençoe. Domingo não haverá escola bíblica, só culto às 18h30, ok? Paz do Senhor, estenda a sua mão. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês agora e para sempre.